Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra Mecanismos da Mediunidade, do Espírito André Luiz, escrito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Aqui nós temos a alegria de mostrar a vocês, novamente, a Galeria do Orleans atrás de mim aqui, ó. Você poderá ver o local em que, em 1857, o Livro dos Espíritos chegou à nossa vida física. Essa galeria bonita que está aqui, você está vendo? As pessoas ali visitando um dos primeiros ambientes fechados para o comércio, para as lojas, para as livrarias, e que hoje se transformaram nos grandes shoppings, centros comerciais, né? Aí, essa maravilha do passado que testemunhou a chegada do Livro dos Espíritos. Agora, nós vamos continuar o nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, que já está indo para o seu final. Hoje vamos ao capítulo 18, que é muito interessante, porque se nós tivemos antes os efeitos físicos, no capítulo 17, hoje nós vamos para os efeitos intelectuais. Pegue o seu livro, o seu caderno, sua canetinha, o seu lápis, para você ir anotando, porque hoje nós não faremos o resumo, porque está bem claro. Nós vamos ler diretamente no texto do livro e vamos comentar. Então, para você acompanhar esta nova empreitada do Espírito André Luiz, você vai ver aí na tela, a nossa tela de texto, e nesta tela de texto você poderá acompanhar, se você não tem o livro, poderá acompanhar aquilo que nós vamos ler, tá bem? Então, o primeiro subtítulo de hoje, dentro do capítulo Efeitos Intelectuais, é este: nas ocorrências cotidianas. Vamos ver? André Luiz está explicando, olha, no estudo da mediunidade, de efeitos intelectuais, e efeitos intelectuais quer dizer o quê? Não são aqueles movimentos de objetos, não são aqueles efeitos, assim, assustadores. São efeitos que nascem da participação do intelecto, do médium, né? Fazem parte da fala, fazem parte da escrita, que são representações da inteligência. Então, eles chamam isso de efeitos intelectuais. André Luiz continua dizendo: neste campo, podemos invocar as ocorrências comuns do dia a dia para ilustrar a nossa conceituação de efeitos intelectuais de maneira simples. Basta examinar o hábito como cristalização, como uma materialização do reflexo condicionado específico. Aquele reflexo condicionado, aquilo que a gente vai aprendendo a fazer, aquilo que vai repetindo sem pensar, né? E basta você observar este hábito, essas coisas que se repetem, como se fosse a materialização daquele reflexo condicionado, para encontrar esta capacidade, essa materialização de uma ocorrência intelectual nos próprios encarnados. Entre os próprios encarnados, isso é constante. Vamos tomar o homem moderno procurando o Jornal da Manhã e vamos vê-lo buscando o setor do noticiário com que mais se sintonize, que ele mais gosta de ler. Então, será mais fácil percebermos como estão estas coisas analisando isso que ele está dizendo. Você pegou o jornal, você vai procurar o quê? André Luiz está explicando, vamos ver aí. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, aquilo que é o ganhar dinheiro, quanto que está a cotação da bolsa, do dólar, ele assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações no seu pensamento condicionadas aos pregões e avisos divulgados no jornal. Formará então largos raciocínios sobre o melhor modo de acumular os lucros possíveis. E, se a realização, o cometimento, demanda a ajuda, a cooperação de alguém,
vai buscar imediatamente essa pessoa, na pessoa de um parente ou de alguém que goste das mesmas coisas e lhe partilhe as visões da vida. O sócio potencial de aventura vai ouvir-lhe as alegações e, mecanicamente, vai lhe absorver os pensamentos, passando a incorporá-los na onda mental que lhe seja própria. Não foi ele que leu o jornal. Ele está ouvindo de um amigo, de um parente, que tem um negócio interessante, que eu fiquei estudando, eu pesquisei, tem umas coisas boas nesta área. Então a pessoa está ouvindo, agora está comprando a ideia. E ele vai passar a incorporar essa ideia na onda de seus próprios pensamentos. Continua André Luiz. Mentalizando os problemas e as realizações previstos em termos semelhantes ao daquele que lhe expôs a situação. Cada um, de per si, ou seja, individualmente, falará nesta ação que está sendo proposta em perspectiva com impulsos e resoluções individuais. Embora a ideia fundamental lhe seja comum. Olha que interessante. Cada um vai ter a sua maneira de abordar, cada um vai produzir a sua ideia, cada um vai estar pensando naquilo. Apesar de ser a ideia fundamental a mesma, cada um vai ter uma oscilação em relação àquele projeto. Aí ele continua dizendo, pelo reflexo comum, específico, condicionado, obtido através da imprensa, do jornal que eles leram, ou que o primeiro leu, os dois vão produzir raios mentais, subordinados ao tema em foco, ao investimento, ganhar dinheiro, comunicando-se intimamente um com o outro e partindo ambos em busca desse objetivo, no encalço, na perseguição do objetivo. Suponhamos, porém, numa outra hipótese, que o leitor se decida pelos fatos policiais, crimes, ocorrências violentas, ocorrências assim criminosas ou ilícitas. Logo que ele está buscando o jornal, ele vai avidamente procurar os sucessos, os eventos mais lamentáveis. E terminada a abundante seleção dos crimes ou desastres apresentados, ele escolherá os que sejam mais impressionantes aos próprios olhos, para concentrar a atenção. Por isso que existe manchete. Sabe a manchete? Aquelas letras grandes, garrafais, que já iniciam o assunto. E hoje é interessante, né? Porque as pessoas, para atrair a atenção, elas gostam de manchetes que dizem algo, mas não dizem tudo. Então é comum, por exemplo, assim, ator famoso morre em acidente. Você não sabe quem é, você não sabe se é ator verdadeiramente famoso, mas, um ator de televisão morreu num acidente. Então ele está chamando você, você é curioso, né? A sua oscilação mental começa a querer seguir aquilo. É uma forma de te pescar. Aí você entra naquela página que só pelo fato de você entrar, ela já vai ganhar notoriedade porque você acessou. Aí você vai descobrir que esse ator famoso era um figurante que ficava atrás da cortina numa novela, que você não sabe nem quem é, qual que é o nome do cara. Mas foi só para você ir atrás da notícia. Ou é um atorzinho desses que foi ator de uma ponta numa novela há 35 anos atrás, que você não assistiu e nem sabe quem foi, só para você entrar para ver a notícia. Por quê? Porque você está interessado naquilo, é uma forma de capturar a sua onda mental. Então é isso que está acontecendo. Você vai selecionar de todas aquelas notícias, no caso do crime, e vai ver, tem assassinato, tem roubo a banco, tem homicídio qualificado, tem sequestro. Qual deles você vai escolher para ler? Então vamos voltar no texto. Feito isto, escolhido aquele que é o mais interessante,
O indivíduo vai começar exteriorizando na onda mental própria aqueles quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, modelando, plasmando, dando forma à sua própria versão ao redor dos fatos ocorridos. A mente começará a imaginar o fato, mesmo que ele não tenha visto, mesmo que não tenha foto. O indivíduo lê e começa, na sua imaginação, a criar a forma. Aí, quando a forma está criada, com as aparências que a notícia instigou no pensamento, diz André Luiz, nesse estado de ânimo, quando isso acontece, o indivíduo vai atrair companhias simpáticas, afinizadas, que, ao lhe escutarem as conjecturas, as suposições mentais, passarão a imprimir pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe a maneira íntima de ver, apesar de que cada um se mostre em campo pessoal de interpretação. Ele pode, ao invés de pensar apenas, ele pode também falar, você viu o crime. Então é comum isso, não é? Você chega num lugar, a pessoa fala assim, você está sabendo, você viu quem morreu? Você viu o incêndio? Um incêndio, não vi onde que foi. Pegou fogo no prédio, a pessoa começa a contar e aquele outro começa a interpretar, imaginar, produzir imagens na sua tela mental. Isso acontece com o mundo espiritual. Aqueles que estão vendo que você está pensando naquele crime também se acercam de você, curiosos, no mundo invisível. Aí André Luiz começa a aprofundar essa questão na sequência. Daí a instantes, se as formas pensamento, essas que o indivíduo está criando na sua mente, se tornassem visíveis ao olhar humano, os comentaristas, aqueles que estão observando, contemplariam no próprio agrupamento um fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, que lhe nasceram da mente no regime das reações em cadeia, alastrando-se, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas naquele acontecimento infeliz. E por vezes, semelhantes conjugações, essas combinações de ondas desequilibradas, terminam, acabam em grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario, em alienação, pelas ideias doentes que trocam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana, efetuando atos de extrema ferocidade, em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva, para mais tarde responderem às silenciosas acusações da lei divina. Você matou, você linchou, você não sabia se era culpado, tudo indicava que você deveria esperar a justiça, mas não. Então, vai chegar para essas pessoas mais tarde essas arguições da justiça divina. E cada qual, como diz André, vai responder na medida da colaboração que ele prestou naquilo que se refira à extensão do mal. Aqueles que praticam o mal, aqueles que associam-se no mal, aqueles que compram a ideia do mal, aqueles que multiplicam a ideia do mal, aqueles que falam e promovem a ideia do mal, todos eles serão atingidos pela lei do universo, na dimensão da sua participação. Você não fez o mal, mas você noticiou, você estimulou, você questionou aqueles que não faziam nada, provocando-os para que eles tomassem uma atitude, você é corresponsável. E às vezes, a responsabilidade daqueles que estão emitindo a notícia, emitindo a informação, se torna ainda maior do que daquele que foi lá e executou. Porque quem emitiu, produziu um malefício para muitas mentes invigilantes, estimulando-as a aumentar o processo da indignação. E então, nós vamos ver que cada um será responsável naquilo que se refere à extensão do mal que eles estão promovendo. No subtítulo seguinte, nós vamos encontrar
a mediunidade ignorada. Muita gente que é médium e não sabe que é médium, tem atitudes produzidas no processo mediúnico, mas não acham que é dele. Na pauta nesse mesmo sentido do reflexo condicionado específico, surpreendemos também vícios diversos, tão comuns, tão vulgares na vida social, como sejam falar mal dos outros, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião, numa conversa, e todos aqueles que lhe aderem, que apoiam esse assunto, passam a lançar igualmente suas oscilações mentais em um plano menos digno, que corresponda àquele assunto que foi abordado, modelando formas pensamentos estranhas, entre as quais permanece o conjunto de pessoas em uma comunhão, em uma sintonia temporária, do qual cada um se retira, experimentando excitação de natureza inferior, à caça de presa para os apetites que manifeste. Imaginemos, então, um grupo de pessoas interessadas em um assunto culinário. Tem uma pessoa lá que fala: nossa, eu comi um pernil gorduroso, uma coisa, nossa, dava até, escorria assim pelo canto da boca, mas como suculento, e tá todo mundo ouvindo, e aquele, nossa, eu também, minha sogra fazia um pernil, uma carne de porco deliciosa, leitão a pururuca, aquela coisa do torresmo. Aí o outro fica ouvindo: ó, eu também já comi um negócio desse, num lugar assim assado eles vendem, você sabia? Tá todo mundo ouvindo, todo mundo começa a falar, todo mundo começa a se abastecer, e não vai durar muito tempo essa conversa, porque muitos vão sair dali e vão atrás do pernil, do torresmo, da gordura escorrendo pelo vão da boca, porque plasmaram isso. Então você já notou que você está num ambiente, chega alguém e começa a falar mal, ou de um político, ou de uma situação vivida, passada à televisão ou pelo jornal, e as pessoas começam, para serem harmônicas, a malhar também aquela pessoa, a falar mal, a inventar mais coisa. E obviamente isso abastece esse sentimento de ser maledicente. São os vícios sociais. Como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio, ou seja, eles próprios são responsáveis pelos erros que venham a perpetrar, a executar, de acordo com a onda mental que ele aceitou e produziu em si mesmo. Então, aquele que ouviu, acatou e repercutiu, foi fazer o que não devia, é responsável por isso. Aquele que lançou a palavra, lançou a mensagem, lançou a influenciação para mais 5 ou 6, é responsável pela onda que criou para si e pela onda que induziu 5 ou 6. Ou seja, ele é mais responsável. Então, André Luiz está explicando. Todas essas notas, todas essas explicações ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se combinam, se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Metapsíquica, você vê aí, são fenômenos que transcendem o alcance da psicologia ortodoxa e são aparentemente anormais ou inexplicáveis, como, por exemplo, a clarividência, a telepatia. Então, se convencionou chamar estes eventos não explicados pela psicologia tradicional de metapsíquica. Então, essas coisas, como diz André Luiz, na sequência, estarão sendo abordadas por ele. Olha, como se observa nos efeitos físicos, naqueles eventos em que os objetos se movem, é se desabrochar da força psíquica nos efeitos intelectuais,
pode surgir em qualquer idade do corpo, qualquer idade fisiológica, verificando-se, muitas vezes, a simbiose ou associação entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada desde o renascimento dessa última, desse espírito que agora está no corpo. Eles podem estar combinados antes de vir, pela ocorrência da união de ondas. Tem facilidades, tem afinidades, então um diz, olha, eu vou reencarnar, você vai estar perto de mim, nós estaremos um influenciando o outro. Eu serei um porta-voz e você estará nos ajudando a fazer alguma coisa. Então isso pode acontecer. Da mesma forma que o ectoplasma, a exibição das forças biológicas da ectoplasmia podem ocorrer em determinadas fases da vida de uma pessoa, para os efeitos físicos. Para os efeitos intelectuais, André Luiz está dizendo que também é assim. Chega um determinado momento em que eclode essa potencialidade. E, em alguns casos, isso pode estar também como convergindo com a presença de espírito que assumiu este trabalho antes da reencarnação daquele que agora está no mundo físico. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas. Mais destacadamente, quem? Os expositores e artistas da palavra na tribuna e na escrita, que ele chama aqui na pena, como sendo veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento. Eles podem manipular o pensamento dos outros e fornecer imagens que são positivas ou não tão positivas. Senhoreadas, dominadas essas pessoas por espíritos libertos do corpo físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, em largos processos de mediunidade ignorada, fatos estes vulgares em todas as épocas da humanidade. Isso sempre aconteceu. E na modernidade podemos dizer que as forças inferiores se valem de muitos artistas, de muitas pessoas que têm uma penetração, por isso que eles são promovidos pela mídia. A mídia corrupta, a mídia que quer continuar mantendo você na ignorância ou na pocilga, comendo lavagem, te oferece lavagem. Para isso precisa pôr gente que produz lavagem, porque essas pessoas que são médiums do mal, produzindo ideias negativas, tornando rotina aquilo que é excrescência, normalizando o que é excepcional, coisa que não devia ser nunca promovido como virtude, essas pessoas estão dentro dessa questão da mediunidade ignorada. Estão induzindo outros a imitá-los, a fazer as coisas como eles fazem, achando que isso realmente é o interessante, é o importante. Então nós vemos artistas degenerados, muitos dos quais inclusive assumem a sua condição de pactuantes com o demônio, segundo eles acreditam, fazem pactos de sangue para terem fama, essas coisas que envolvem, como nós estamos vendo atualmente, nas difusões de muitas notícias no mundo todo, a escravização infantil, o assassinato de crianças, a utilização de adrenocromo, de sangue, enriquecido por adrenalina, que para eles é muito importante. E eles vão fazer o quê? Vão ser promovidos pela imprensa, pela mídia, para que aquelas pessoas que se sintonizem ou aceitem a indução, os acompanhem no declínio moral. É assim que se manipula. Por causa desse processo de cópia, de manipulação da mente das pessoas, por aquilo que as pessoas estão sendo bombardeadas constantemente. Por isso que ele fala da mediunidade ignorada. É uma ferramenta que eles utilizam para tentar implantar, e isso ao longo da humanidade inteira foi sempre assim, na sua história, tentar implantar comportamentos ou verdades que sejam as mais convenientes. No próximo subtítulo, nós vamos ver agora a mediunidade disciplinada. André Luiz está explicando. Imaginemos que certa pessoa
se disponha a disciplinar as energias mediúnicas, segundo os moldes morais da doutrina espírita. Porque a mediunidade existe em todos os caminhos, não necessariamente espíritas. Mas, utilizando-se dos ensinamentos da doutrina espírita, vamos imaginar que uma pessoa resolva disciplinar a sua percepção através desses moldes morais, cujos postulados se destinam a solucionar tão simplesmente, de forma tão simples quanto possível, todos os problemas do destino e do ser. Por isso que existe a doutrina espírita. Para explicar as ocorrências estranhas, o porquê estamos passando pelas dificuldades, para onde nós estaremos indo, quem é você poderá entender melhor. Então vamos imaginar um indivíduo que queira aprender a dominar as suas inclinações através desses princípios morais. Ao ser admitida essa pessoa ao círculo da atividade espiritual, ela está então em sintonia com o mundo bom, vai recolher na oração, vai orar, obviamente, vai receber o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe partilhe as concepções imaginadas, as solicitações mentais. Ele está em oração, está se dirigindo ao mundo invisível e alguém do lado de lá estará respondendo a isto. Por certo, diz André Luiz, que nos serviços de intercâmbio, esse indivíduo vai experimentar longo período de vacilações e de dúvidas, principalmente no começo. Por quê? Porque, morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, com o qual muitas vezes ele já está há muito tempo inconscientemente familiarizado, o indivíduo no começo supõe que as ondas mentais que lhe chegam à mente, que são incorporadas ao campo do seu espírito, sejam dele próprio, não sejam mais do que pensamentos emanados do próprio cérebro. Muita gente que está passando por situações às vezes conflitantes da mediunidade não conseguem separar no primeiro instante, porque pensam que tudo o que está vindo na cabeça é dele, ele que está produzindo, ele já está acostumado com ele mesmo, eventualmente ele já está há muito tempo recebendo intuições externas, que ele acha que são pensamentos dele, ideias dele, coisas que ele quer fazer. Então, no primeiro momento, quando ele começa a ser instruído de que entidades estão atuando, ele fica confuso, mas eu não sei se isso é meu ou se é do espírito. Né? Eu sei que isso já aconteceu com você, no começo do seu processo mediúnico. André Luiz está explicando por que isso acontece. Continua ele dizendo, olha, ilhados, isolados no centro, no núcleo da consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser elevado à luz da razão, para cada ser que chegou ao raciocínio completo, habitualmente o indivíduo, esse medianeiro, esse médio iniciante, ele se tortura, perguntando de forma irrefletida se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que ele não consegue de primeira plana, de primeiro momento, discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio, ele, o médium, é um espírito responsável com o dever de defender a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Ele precisa se lembrar que ele também está em sintonia na mediunidade para tornar-se melhor. Então, no primeiro momento, não importa muito se a ideia boa é sua ou é do espírito. Apreenda, guarde-a, analise-a, sinta, porque de verdade nós todos temos que melhorar. E isto representará vamos dizer, uma abertura de janela para você se conhecer como médium. Já é essa mediunidade disciplinada, em busca de aprendizado. Então não adianta você falar assim, eu não vou mais me desenvolver não, porque eu acho que eu estou enganando as pessoas, porque essas coisas são da minha cabeça. Observe o que é que está vindo.
São boas coisas? Então aprenda. Se for da sua cabeça, ótimo, você também é um espírito. Existem manifestações do seu espírito em você mesmo? Agora, naturalmente, quando você está fazendo este questionamento que é positivo, você também está ficando atento às coisas que não são suas. Se você nunca pensou naquilo, se aquela ideia nunca você teve, se você não levou em lugar nenhum e de repente ela brota, isso veio de algum lugar, não é mesmo? Imagina que você está na sua casa e você sente um cheiro de bife acebolado. Você está na sua casa, bife acebolado. Você sabe que você tem bife guardado na geladeira, tem cebola guardada nas suas gavetas de tempero, mas você sabe que não é você que está fazendo o bife. Que apesar de você ter o bife, ter a cebola, ter a panela, ter o óleo, ter o fogão, não é do seu fogão que aquele cheiro está vindo. Imediatamente você começa a pensar, puxa vida, esse cheirinho tá tão bom, né? Eu acho que eu vou fazer bife acebolado. Você pode decidir, então, ir lá na panela, fazer o seu bife, botar cebola, porque você ficou com vontade. Mas você não pode dizer que foi você que fez o cheiro. O cheiro não veio de você, foi do vizinho. O vizinho está fazendo o bife acebolado. E a partir do momento que você sentiu o odor, você tem vontade, e aí você vai e faz. Mas você não pode dizer que foi você que fez o bife, o primeiro. Então, o médium que está no começo, ele está sentindo esse cheirinho de bife acebolado. Apenas por comparação, tá? É importante que diga isso para você. Não é que o médium vai precisar primeiro sentir o cheiro do bife acebolado ou ouvir o barulho do bife sendo frito. Não, não. Ele vai sentir alguma coisa estranha que não é dele. É esse o sentido. Aí vem o subtítulo da passividade mediúnica. Vamos ver? Se o médium consegue transpor valoroso a faixa das hesitações infantis do começo, entendendo que importa, antes de tudo, o bem a fazer, ele procura ofertar a reta conduta, ele procura se manter retamente, se manter com uma conduta íntegra, no reflexo condicionado específico da oração. Ele eleva o seu padrão, ele pede a Deus ajuda, pede a espiritualidade superior e passa então a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila ele também o amparo que ele precisa. Quanto mais se lhe acentuem o aperfeiçoamento pessoal, a reta conduta e a dedicação, a abnegação, a negação dele próprio, quanto mais aumente a sua cultura e o seu desinteresse, mais se lhe tornam sutis os pensamentos, mais se lhe tornam desmaterializados, menos pesados. E com isso, mais ainda se lhe aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço de acordo com as suas disposições individuais. A mediunidade vai ficando mais clara, vai ficando mais ampla, vai acontecendo em outras áreas, porque ele está se preparando melhor para aquilo. Com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tocam as cordas do piano na produção da melodia. E assim como as cordas, as ondas sonoras se associam na música, se combinam nos acordes, as ondas mentais se combinam também na expressão da entidade e do médium. Se o instrumento oferece maleabilidade, flexibilidade mais avançada, mais intensamente específico aparece o toque do artista. Quanto melhor o instrumento, mais o artista pode ser talentoso por aquilo que executa. Nessa base, diz André, identificamos a psicografia, desde a mais estritamente mecânica, automática, até a psicografia intuitiva. Observamos a incorporação em diversos graus de consciência e as inspirações e as premonições como formas deste intercâmbio mediúnico nascido entre alguém devotado e aqueles que estão ajudando a que estes eventos aconteçam. No próximo subtítulo, nós vamos encontrar a conjugação daquilo que ele chama de ondas. Conjugação de ondas. Vemos, André Luiz está falando, vemos que a conjugação de ondas mentais,
A combinação surge presentemente em todos os fatos mediúnicos, tanto naqueles que são de efeitos físicos, quanto nesses que são de efeitos intelectuais. Combinação de ondas mentais. Atenta ao reflexo condicionado da prece, a oração. Nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, às quais se entrosam aquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins. É natural dessa forma que as dificuldades da filtragem mediúnica, como é que o médium vai receber a onda da entidade, elas aconteçam às vezes extremamente dominantes, extremamente marcantes, porquanto, se não existe riqueza de material interpretativo no núcleo receptor, se o médium não tem uma mente bastante fulgurante, bastante rica, bastante aberta, criativa, cheia de opções para o espírito utilizar, aquelas mais vivas fulgurações, as mais vivas claridades angélicas vão passar despercebidas para quem as esteja procurando com sede da luz do além. O médium que não está muito capacitado, inclusive intelectualmente, não conseguirá repetir poemas, filosofias mais sutis, mais elevadas. Vai ficar naquele arrozinho com feijão. É preciso fazer a reforma íntima, essa repetição banal de conceitos, que obviamente não podem ser atribuídos somente ao espírito. O espírito está querendo que ele fale de outro jeito, mas ele identifica apenas com essa chapinha. Cabe-nos reconhecer que, com exceção dos casos especiais, em que o médium e a entidade espiritual se completam de modo perfeito, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda a exteriorização mediúnica, fisiológica, no intercâmbio, quase toda ela pertence ao médium, cujos traços característicos, cuja maneira de pensar, o hábito verbal, via de regra, assinalarão as manifestações das entidades, até que a força psíquica da humanidade se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada para a mais aprimorada demonstração do plano superior. Então, nos nossos padrões, o nosso nível de sintonia, ainda o médium bloqueia muita coisa dos espíritos, porque lhe falta sutileza, lhe falta cultura, lhe falta profundidade mediúnica e espiritual. Então, por fim, chegamos ao clarividência e clareaudiência. Vamos ver a manifestação de André Luiz a esse respeito. Esse idêntico mecanismo também está presente nos fenômenos da clarividência e da clareaudiência, que são a vidência nítida e a audição bastante aprofundada. Por quê? Pela combinação avançada dos raios mentais entre a entidade que está se comunicando e o médium dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas, do recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se, contudo, em diversas expressões variadas, escasseando os recursos ultrasensoriais quando não são tão elevados estes potenciais do médium, para além da sua percepção biológica. Surgem nos médiums dessa categoria, que estão trabalhando com essa estrutura de percepção, não mais a clarividência, nem a clareaudiência, mas a vidência e a audição internas, mais entranhadamente radicadas na combinação de ondas do espírito e da mente do médium. Atuando sobre os raios mentais do médium, o desencarnado lhe transmite quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda, que estão localizadas lá no diencéfalo, o centro do encéfalo, com função importante na sensação de dor, frio, pressão e calor. Os espíritos atuam na área cerebral e imprimem aquilo que eles querem passar
para que o médium possa captar dentro da sua cabeça a ideia, a imagem, ou possa, como ele está dizendo aí, comunicar vozes e sons, utilizando os espíritos da cóclea, aquela porção anterior do labirinto, na região do ouvido interno. E então o espírito que passa a falar dentro da cabeça do médium, tanto mais ele consegue ser perfeito, quanto mais intensamente se verifique essa complementação vibratória nos quadros de frequência de onda do espírito em relação à onda do médium. Ocorrências estas nas quais se assemelha ao médium. O médium começa a pensar que ele está vendo num espelho, na intimidade dos seus olhos, ou que ele tem uma caixa acústica dentro da cabeça, ouvindo dentro da cabeça, na profundeza dos ouvidos. É assim que se manifestam essas ações da mediunidade de efeitos intelectuais. E nós estamos vendo que ela está em harmonia com tudo aquilo que nós já aprendemos sobre ondas, sobre vibrações, sobre oscilações mentais, para que haja essa potencialidade expressada através de um corpo biológico que os espíritos estejam usando, ou da mente do médium. Portanto, todos que são médios precisam melhorar, precisam se tornar criaturas menos rústicas, menos atrasadas, menos temperamentais, para servirem melhor. Porque assim eles evoluirão na mediunidade também, ok? Bem, nós terminamos o capítulo 18, que eu achei que foi bastante claro, e agora vamos nos preparar no próximo programa para a ideoplastia. O que será que é isso, André? O que será que é isso, André? Ideoplastia. O que tem a ver com a ideia, com o plástico? Vamos ver, mas isso vai ser na semana que vem, mas você já pode ir lendo, tá bem? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Desejamos que você possa aproveitar toda esta beleza que esta obra nos apresenta, desde o primeiro capítulo. Se você puder, compartilha com os outros. Faz as pessoas também saberem que existe esta tarefa do mundo espiritual, para que todas as realidades da mediunidade possam ser compreendidas com lucidez e com conhecimento desses princípios físicos, das ondas. E assim nós trabalharemos melhor como médiuns, tá bom? Eu espero você no nosso próximo encontro, que você possa ajudar outras pessoas e possa se ajudar, porque de verdade o mundo melhor depende de pessoas melhores. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, até o próximo Espírito da Letra e muita paz.